Jerusalém se tornou o centro do culto da nação, e ali se congregavam as tribos para as festas solenes. O povo estava rodeado de tribos ferozes, aguerridas, que se achavam ávidas por tomarem suas terras. Contudo, 3 vezes ao ano, a todos os homens robustos, a toda a gente em condições de poder fazer viagem, ordenava-se que deixassem seus lares e se dirigissem ao lugar da assembleia, próximo do centro daquela terra. Por toda a terra grupos de peregrinos estavam a caminho para Jerusalém. Todos dirigiam os passos para o lugar em que se revelava a presença de Deus. Os pastores deixavam seus rebanhos, os guardas do gado as suas montanhas, pescadores o mar de Galileia, os lavradores os seus campos, e os filhos dos profetas as escolas sagradas. Jornadeavam em pequenas etapas, pois que muitos iam a pé. As caravanas estavam constantemente a receber acréscimos, e frequentemente se tornavam muito grandes antes de chegarem à santa cidade. As festas do calendário bíblico. Estas são as solenidades do Eterno, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Levítico 23, 4 a 37. Primeira e segunda festas. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, é Pêssah, para o Eterno. E aos 15 do mesmo mês, é a festa dos pães não fermentados, Matzá, para o Eterno. 7 dias comereis pães não fermentados. Levíticos 23, 5 e 6. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה הלילה הזה כולו מצה. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus. Então sacrificarás, não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que te dá o Senhor, teu Deus, senão no lugar que o Senhor, teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. 6 dias comerás pães asmos, e, no 7º dia é solenidade ao Senhor, teu Deus, nenhuma obra farás. Deuteronômio 16, 1 a 8. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות הלילה הזה כולו. Israel havia chegado à terra prometida, seus tempos de peregrinação no deserto haviam acabado. Agora, com uma vida sedentária, o contexto havia mudado. O rei Davi propôs construir um templo dedicado a Deus. No entanto, somente Salomão seu filho é que realizou a obra. O templo do Senhor foi construído segundo o modelo do santuário ou tabernáculo do deserto. A partir daí o serviço de sacrifícios onde a justiça e a misericórdia e a intercessão sacerdotal eram aplicados passaram a ser realizados no Monte Sião, em Jerusalém. O Templo de Salomão. Quanto a esta casa que estás edificando, se seguires os meus estatutos, confirmarei contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel. 1 Reis 6 e 12 e 13. O templo substituiu o santuário e foi construído em Jerusalém. Ambos tinham na essência a mesma forma, mas o templo tinha medidas muito superiores.
Na entrada havia um vestíbulo ou átrio interior, havendo uma área separada para os gentios, não judeus, e nos outros 3 lados do edifício se construiu um anexo de 3 pisos, com câmaras para guardar os utensílios e com habitações para os sacerdotes. Ao observarem estas 2 festas em Jerusalém nos anos futuros, deviam repetir aos filhos a história deste grande livramento, conforme lhes ordenou Moisés. É o sacrifício de Pessa para o Eterno, que saltou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito. Êxodo 12:27. Pessa significa saltar, fazendo menção ao anjo da morte que saltou as casas cujos umbrais estavam tingidos de sangue do cordeiro. Qual o significado profético das 2 festas? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, uma parábola para a época presente. Hebreus 9, 1-9. A Torá, lei, tem em si uma sombra das coisas boas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. Hebreus 10, 1. O santuário celestial. Nos céus estabeleceu seu trono eterno, e seu reino a tudo alcança. Salmo 103, 19. Então o templo de Deus no céu foi aberto, e a arca da aliança foi vista no templo. Apocalipse 11, 19. Temos um sumo sacerdote como esse. E ele está sentado à direita da majestade no céu. Lá ele serve no lugar sagrado, isto é, na verdadeira tenda do encontro, não erigida por mãos humanas, mas por Adonai. Hebreus 8, 1 e 2. Aqueles que oferecem dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído. Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus 8, 4 e 5. Porque o Messias entrou no lugar sagrado, que não foi feito por seres humanos, mera cópia do verdadeiro, ele entrou no próprio céu, para se apresentar agora a nosso favor na presença de Deus. Hebreus 9, 24. Jesus é apresentado no santuário celestial como o Cordeiro Pascal. Aquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos pecados. Apocalipse 1, 5. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1 e 17 e 18. Vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Porque foste morto e compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 6 e 9. A sombra encontrou a realidade. Agmatzot, sem hametz, sem fermento. O fermento devia ser totalmente excluído. Ele representa a maldade, a malícia, 1 Coríntios 5, 8, e a falsa doutrina, como exemplificado nos ensinos dos fariseus, saduceus e herodianos. Mateus 16, 6, 12 e Marcos 8 e 15. O fermento dos fariseus era a avareza e injustiça, Mateus 23 e 14, a cobiça, verso 13, falso zelo, verso 15, avaliação equivocada dos valores espirituais, versos 16 a 22, omissão da justiça, misericórdia e fé, verso 23, meticulosidade vã, verso 24, hipocrisia, versos 25 a 28, intolerância, versos 29 a 33 e crueldade, versos 34 a 36. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav, v'tzvanu, al biur hametz. Bendito seja o Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica com seus mandamentos, e mandou que se removesse todo o fermento. Hagmatzot sem hametz, sem fermento. O fermento dos saduceus era o ceticismo, Mateus 22 e 23, e a falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus, verso 29.
O fermento dos herodianos era a lisonja, a mente mundana e a hipocrisia. Versos 16 a 21. E conspirar contra os representantes de Deus. Marcos. Enquanto comiam, Yeshua, Jesus, pegou a matzá, disse a Abrahá, partiu-a e deu aos talmidim, discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Além disso, o pão que dou é minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. João 6,51. Implicações da matzá como símbolo do corpo do Mashiach, o Messias. 1. Em sua identidade ele se tornou humano, completamente humano. 2. E como segundo Adão era sem pecado ou tendências para o pecado, isto é, sem o hametz, o fermento. 3. Como o homem foi tentado, mas não pecou. 4. Como daria seu corpo para morrer por nós, precisava ser sem pecado, claramente único, singular. 5. Sua humanidade tem implicações sobre a nossa salvação e expiação. 6. Sem o hametz, símbolo de uma condição pecaminosa, ele não tinha em sua carne os intensos transtornos que nos predispõem à prática do mal, da depravação e das tendências para a maldade. Ele não recebera uma herança de egoísmo, ele fora o segundo Adão. 7. Como pão, embora fosse hametz, o fermento do pecado, ele tornou-se parte da massa humana, era um irmão nosso, assumiu nossas fraquezas físicas tais como cansaço, dor, angústia, envelhecimento e finalmente a morte. O pecado introduziu tudo isso, mas estas características humanas não são pecados. Sem o hametz do pecado, ele também se qualificou para ser nosso sumo sacerdote. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sem pecado. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus 4:15, 7 e 26. A sombra encontrou a realidade. A Torá tem em si uma sombra das coisas boas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. Hebreus 10, 1. Logo, o Mashiach, Messias, cumpre em si mesmo e no seu ministério celestial, os significados originais do santuário e do templo, e de suas festas e sacrifícios. Ele é o Cordeiro e é o sumo sacerdote no santuário original de Deus no céu. Ele é o pão da vida. Finalmente a sombra encontrou a realidade e o seu cumprimento. O Novo Testamento utiliza pelo menos 4 palavras para esclarecer o que o santuário terrestre significa. A palavra figura, do grego upodegma, significando cópia, imitação, rascunho, traçado, representação. A palavra parábola, do grego parabolê, significando justaposição, comparação, ilustração. A palavra sombra, do grego esquia, significando sombra projetada que dá ideia sobre o formato. A palavra cópia, do grego, antitipa, significando uma representação de um padrão de uma imagem. As Escrituras nos ensinam que existem 3 partes na Páscoa: Pesach, o cordeiro; Matzá, o pão asmo; Maror, as ervas amargas. Assim como este cordeiro não deve ter mácula, Jesus também. Jesus também não tinha mácula de pecado. O sacrifício da Páscoa que ele veio cumprir, a lei, Moisés e os profetas já falavam.
Vocês sabiam que a hora de sua morte foi exatamente a hora em que o último sacrifício de Páscoa foi permitido no templo? E o que isso tem a ver com a história? Como Isaías profetizou, ele foi a oferta de pecado para a nossa salvação. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ficou quieto perante aqueles que o condenaram. E ele não fez nada de errado. Nunca falou uma palavra torpe. Ele é o verdadeiro pão asmo que desceu do céu. O fermento é um símbolo de pecado e corrupção. Mas o Messias era puro e santo. O pão da Páscoa se chama pão da aflição. E verdadeiramente o Messias foi afligido. Suas marcas, como as marcas dos chicotes romanos que cortaram suas costas. Isso foi castigo de Deus por ele ser um falso Messias. Assim como esse pão foi marcado pelo fogo, Jesus também foi marcado pelo fogo da ira de Deus. Os nossos pecados recaíram sobre ele. Estão vendo os buracos? Como os buracos que os cravos fizeram e a lança que abriu o seu lado. O corpo de Jesus foi partido na morte para que nós tivéssemos vida. As ervas amargas nos lembram o sofrimento que os mestres de escravos egípcios causaram aos nossos ancestrais. Porém, mais do que isso, elas lembram o sofrimento do Messias por nossos pecados. Se ele é o Messias, por que Deus permitiu que ele tivesse uma morte tão humilhante? Você não leu o que Isaías profetizou? Era da vontade de Deus que ele sofresse e sentisse muita dor. O rei Davi profetizou a crucificação de um Messias nos Salmos. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Trespassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes. E sobre a minha túnica deitam sortes. Isso foi escrito 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Do mesmo modo que o juízo libertou nossos ancestrais da escravidão no Egito, e assim como o sangue de um cordeiro imaculado livrou nossos primogênitos da morte. Também o sangue de Jesus nos liberta da condenação eterna. Suas últimas palavras na cruz foram: está consumado. Ele sabia que havia cumprido as profecias e levado os nossos pecados. E é por isso que esta noite é diferente de todas as outras noites, Samuel. E por isso o copo que estamos prestes a beber é chamado de copo do juízo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagofen. Amém. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, o qual nos santifica através de seus mandamentos e nos ordena comer sua Páscoa. O Messias.
Jesus como o Messias deve ser investido de 3 autoridades: profeta, rei e sacerdote. Como profeta ele deveria revelar a vontade do Pai, não somente para os seus dias, mas também quanto ao futuro distante da humanidade. Como rei ele deveria reinar como descendente da tribo de Judá, da família de Davi. E como sacerdote ele deveria interceder e aplicar a expiação dos pecados. A relação de Deus com Israel. Desde a perda do planeta Terra para o inimigo, é propósito de Deus recuperá-lo a partir da cabeça de ponte estabelecida na Palestina, através de Abraão e seus descendentes, de onde viria o Messias. Devido à essência de seu caráter ser amor, sua relação com o povo escolhido sempre foi familiar. Na própria mensagem enviada a Faraó ele instruiu: "E dirás a Faraó: assim diz o Eterno: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu disse para ti: envia meu filho para que me sirva." O rei de Israel representava o povo de sua nação diante de Deus, que deveria ser o real governante do país. Como o Eterno escolheu uma relação familiar para com suas criaturas, considerava o rei, seu filho, por representar ele o povo diante de si. O rei filho de Deus. Escolhi Davi, meu servo, e com meu sagrado óleo, o ungi. Minha mão lhe será sempre amparo e meu braço o fortalecerá. Ele me invocará dizendo: és meu Pai, meu Deus, a rocha de minha salvação. Eu o constituirei meu primogênito, supremo sobre todos os reis da terra. O Salmo 2 é reconhecido como um cântico de coroação dos reis de Israel, e ali o rei é apresentado como sendo gerado por Deus. Proclamarei o que me disse o Eterno: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei os povos como herança, e os confins da terra como possessão. Com um cetro de ferro os esmagarás, como um vaso de barro os estilhaçará. Em Crônicas 17, 11-13, quando o Eterno fez a promessa ao rei Davi de um sucessor ao seu trono, foi dito o seguinte: eu lhe serei como um pai e ele me será como um filho. Não tenha medo, Miriam. Você foi favorecida por Deus. Veja, você engravidará e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Yeshua. Ele será grande, e será chamado Filho de Raelion. Adonai. Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, seu reino não terá fim. Como isso pode acontecer se sou virgem? Miriam perguntou ao anjo. O anjo respondeu: o Ruach HaKodesh virá sobre você, é o poder de Raelion a cobrirá. Por isso, a criança santa nascida de você será chamada Filho de Deus. O Mashiach, Messias, corporifica em si, tanto a realeza da casa de Davi, o ser filho, como a própria nação de Israel, o ser primogênito. 1. O Mashiach, Messias, seria concebido pelo poder do Espírito Santo e não por virtude do humano, seja homem ou mulher. 2. Como o rei messiânico, ele seria chamado de filho do Raelion, o Altíssimo. 3. Ele receberia o trono de Davi, e à semelhança de todos os reis de Israel, Deus lhe seria por pai e ele por filho. 4. Shaul, Paulo descreve bem a singularidade do título, filho. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder. Romanos 1, 3, 4. 5. A criança santa ou ente santo, como a versão revista e atualizada o descreve, revela sua total união e separação dos homens. União porque ele seria um de nós, um humano, e total separação porque ele seria santo, separado do pecado, sem o hametz, o fermento do pecado que nos caracteriza como pecadores e perdidos. Concluímos que a palavra filho é um título messiânico, e não uma condição que implica derivação ou geração, no sentido comum aplicado aos filhos dos homens, mas ao rei, o Mashiach vindouro que corporifica o próprio Israel, o filho primogênito. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות
שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה. הלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות. הלילה הזה כולו מרור. הלילה הזה כולו מרור. שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת. שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו